Fala galera, seguidores, você que está assistindo esse vídeo aqui, a gente sempre trouxe vídeos sobre tratamento, sobre a parte mais técnica, a gente trazendo como profissional da área, né, da dependência química, e hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, que é o Marcelo Auster. Ele vai trazer uma história muito interessante, então é uma visão diferente da nossa, tá? Vocês já viram muitos vídeos meus com o Dr. Pablo falando sobre as técnicas de tratamento e tudo, agora a gente vai ouvir um paciente, tá? Alguém que esteve ali do outro lado, que sofreu com essa doença, caiu no buraco da doença e saiu, né? E saiu muito bem. Então, hoje, depois de muito tempo já em abstinência, ele não é mais meu paciente, eu ajudei num momento ali quando ele estava internado, ele continuou se atendendo com o Dr. Pablo, mas comigo agora já é meio que uma relação mais de amizade, né? Então, que é o Marcelo Auster, tá aqui com a gente. Marcelo, cara, prazer estar com você aqui hoje, cara. Fala galera, beleza? É um prazer também, doutor, estar com você aqui. É um prazer estar participando do programa e podendo abrir o jogo aí de tudo que eu passei, como eu vivo hoje, como eu vivi, de algumas experiências nesse mundo negro aí que poucas pessoas passaram, mas quem passou sabe o que eu tô falando. Sim, sim. E, cara, agradeço porque, assim, isso aqui é de muita ajuda. Pessoas que vão assistir, né, às vezes familiares, né, estão passando por uma dificuldade e ver, né, o teu caso, que é um caso de sucesso, que você está em recuperação, né? Você sabe que a dependência química não tem cura, mas tem tratamento, né? E está em recuperação não é um peso, né? É uma coisa que acaba ficando leve, né, que acaba sendo muito boa. Então, famílias que estão passando por uma dificuldade, ou pessoas que estão ali no vício e não estão conseguindo sair, eu acho que ver alguém que passou, entrou no fundo do poço, saiu e hoje está bem, reconstruiu a sua vida, eu acho que isso vai ajudar muita gente. Então, Marcelo, muito bem-vindo, muito obrigado, e queria saber um pouquinho, né, conta aí pra gente um pouquinho da tua história, né, antes de entrar, como é que você entrou na droga? Porque as pessoas falam, a pessoa entra na droga porque, né, muitas vezes fala, porque é mau caráter e tal, e não é isso. Né? Eu acho que não é, né? Você vai me corrigir, mas até hoje eu acho que nunca atendi um paciente que o sonho dele era virar dependente químico e acabar internado e se tratando, né? Então, como que você entrou nisso? Como é que foi um pouco a tua história no início da doença? Cara, legal. Tem vários pontos aí que a gente pode falar aí nessa sua pergunta aí. Mas eu gosto muito de falar, né, cara, que assim, como você citou, a gente não escolhe isso, né? Mas já que aconteceu, eu falo que o dependente químico, que no caso eu que estou abstinente há muito tempo e outros que também estão, a gente vive melhor do que quem nunca usou droga, cara. É engraçado, mas é verdade, porque quem nunca usou droga não tem a disciplina que a gente tem para conseguir se manter na abstinência, né? Então, o cara que nunca usou droga, às vezes o cara não tem um planejamento do dia dele, da semana dele, né, do mês dele, porque ele não tem que se preocupar com o risco de uma recaída, né? Então, eu falo que eu vivo melhor do que pessoas que nunca passaram por isso, porque eu tenho minha vida, tipo, controlada hoje, né? Porque eu tenho uma preocupação de me manter na abstinência e isso faz eu ter uma vida melhor, né? Carrego a doença, mas eu tenho uma vida melhor, né? A gente, às vezes, usa muito a comparação com a diabetes, né?
O cara que não tem diabetes, o cara come doce pra caralho, faz merda pra porra, bebe, faz isso, aquilo, não cuida da saúde dele. O cara que já tem diabetes, ele consegue beber uma bebida alcoólica, né, dentro do limite, comer um doce dentro do limite, mas ele está se controlando ali porque ele sabe que ele tem um risco de agravar a doença dele, né? Então, esse é um ponto que eu acho legal falar aqui. Eu vivo melhor do que uma pessoa que não tem dependência química, isso eu posso garantir, né? Lógico que você tem as exceções da galera que é focada em esporte, que, né, cuida muito bem da saúde, mas se olhar como uma maioria, muita gente vive o dia a dia sem se cuidar e sem se preocupar, porque não tem um problema, né, de saúde, né? Ou acha que não tem, talvez, né? Então, esse é um ponto. Agora, respondendo a pergunta de como eu entrei nisso, cara, assim, a gente não percebe no começo, né, como a gente entrou, né? Então, tipo assim, eu sou de Salvador, sou baiano, sempre gostei muito de esporte radical, e nesse meio, né, tem muita gente que usa como recreação, né? Então, assim, começa fumando baseadinho. Eu sempre falo que Salvador, cara, lança-perfume era legalizado em Salvador, vamos dizer assim, né, velho? Então, eu posso dar como exemplo meus pais, né? Tipo, meus tios, tal, a galera, tipo, nunca usou droga, não tem histórico de droga, mas lança-perfume para eles era uma diversão no carnaval ali, dava uma baforadinha, dava uma risadinha, tal. Eu falo lança-perfume, não é esse loló de hoje em dia, não. Aqueles lança-perfume antigo, que, inclusive, acho que você tem descendência argentina, vinha da Argentina, né, velho, esse lança-perfume, e que, se eu não me engano, era cheirinho na Argentina, nos hotéis, era bom ar, né, se usava como bom ar. Então, se começou no carnaval ali, com lança-perfume e tal, e depois fumo um baseado, tal, muita praia, né, velho? Então, tipo, sempre fui praieiro, né, velho? Sou do surf, skate e tal. Então, esse ambiente proporcionava fumar um baseado, dar uma relaxada e tal. E quando você se envolve nesse meio, né, você começa a ter ao seu redor pessoas que usam isso e se torna um meio normal, uma convivência normal. Só que nesse meio vai ter uma outra pessoa que usa um outro tipo de droga, né? Então eu sempre falo, a galera fala muito na rua assim, mas a maconha ficou fraca, você passa pra cocaína. Não é isso, cara, tá ligado? Tipo, a maconha, você tá curtindo a maconha, só que você tá no meio da galera que usa. Aí chega amanhã, o cara fala, pô, mas você não quer cheirar um pouquinho aqui? É legal também, tal e tal. Aí você vai lá e experimenta, né? E quando você vê, cara, a droga é boa, né? No bom sentido, né? O prazer é bom, o efeito é gostoso. Senão ninguém se viciava em droga, né, velho? Eu sempre... a gente faz algumas palestras lá na clínica e eu sempre falo, cara, quem come cocô aqui? Ninguém come cocô, porque cocô é uma merda, já falo o nome, né, velho? Agora, usar droga, a galera usa droga porque é bom pra caralho. Mas tem toda uma consequência atrás desse prazer, dessa substância, entendeu? Então, tipo, quando você usa uma substância que lhe dá prazer, que é bom, você quer usar de novo. E aí você usa de novo. E aí você usa de novo. E você, na insistência da substância, né, você se torna dependente da substância, entendeu? Então, ninguém vai cheirar uma carreira de cocaína e vai virar dependente químico. Só o cara vai cheirar uma carreira, vai gostar, vai cheirar outra carreira, vai gostar, né? Aí, quando ele insistiu naquela substância, ele chega uma hora antes, sem ele perceber, ele já está dependente da substância. Entende? Então, assim, como você falou no começo, ninguém escolhe ser dependente químico, né? Só que é imperceptível que ninguém acha que vai se tornar dependente químico, né? Sim. Então, a maioria das pessoas começa no recreativo, né? E aí, quando se vê, já está no... E quando você estava começando, que estava mais esporádico, assim, a tua família sabia, não sabe, você fazia escondido? Eles percebiam, pegavam no teu pé, não pegavam? Como é que era, né, em casa, assim? Você, vou surfar, aí
usava maconha, tal, voltava para casa, ou você acha que tua família não percebia e eles percebiam? Como é que era isso daí? Cara, assim, eles perceberam, descobriram, né, na verdade, na maconha, minha mãe descobriu, ficaram super preocupados, tal, mas teve uma situação que, tipo, eu saí de casa muito cedo, né? Eu fui morar no exterior muito cedo, com 17 para 18 anos eu saí de casa. Então eu comecei a usar droga com 13, né? Lança-perfume, maconha, 14, 15, cocaína com 16, e logo depois saí de casa. Então eles não chegaram a pegar a transição da maconha para cocaína. Eles não sabiam que eu usava cocaína. Eles descobriram a maconha, aí foi levando meio que no banho-maria ali, né? Vamos dizer, preocupados, mas eu ainda não tinha me entregue para droga, porque era recreativo, então fumava fim de semana e tal e tal. Então foi um pouco assim, saiu um pouco do controle deles, porque eu morei 10 anos no exterior, 9 anos. Então eles iam para lá me visitar, sabia que eu fumava, mas aquela velha historinha. Ah, trabalha, tá se bancando, tá fazendo tudo, então tá dando conta, vamos dizer assim. Sim. Só que isso era funcional. É funcional, só que isso é uma pura ilusão, né, cara? Porque para eles não era ilusão, né? Para eles acreditavam nisso, porque eles não sabiam que ia chegar ao ponto que chegou, né? Mas eu que vivi e enxergo tudo de fora, isso é ilusão, cara. Porque, tipo assim, se você fuma maconha pra caralho, 5, 6 baseados por dia, e você consegue ter uma produção, vamos falar em valores, um exemplo, para ter uma noção. Vamos dizer, eu trabalho 8 horas por dia, eu fumo 5 baseados por dia, eu consigo fazer R$1.000 por dia. Cara, se você não fumar, você ia fazer 2, tá ligado? Entendeu? Então, se você tem a capacidade de fumar 5 baseados por dia e fazer R$1.000, imagine se você não fumasse, você tá entendendo? Sim. Só que aí o negócio fica funcional. E aí é aquela história que você vai empurrando o problema com a barriga. Ah, tô pagando minhas contas, tô conseguindo segurar minha onda, então eu vou continuar com esse prazer, né? E aí vai. Quando você vê, cara, você já tá todo enrolado, né? Sim. Então, a maconha, eu ainda falo que a maconha, muita gente fica muito funcional e consegue até se organizar. Fica mais improdutivo, vamos dizer assim, né? Eu falo pelo que eu enxergo, pelo que eu vivi, amigos que tenho que usam até hoje. Mas eu não conheço um ser humano que é viciado em cocaína, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, mas tem a vida 100% organizada. Eu não conheço, cara. Se tiver alguém, posta aqui que eu quero saber como é. Ou tem problema com a família, ou tem problema no trabalho, ou tem problema com os filhos, ou está enrolado financeiramente em alguma outra coisa, apesar de ter um saldo na conta, ou tá com o carro atrasado, ou tá... Algum BO tem, o cara não consegue ser 100% arrumado, entendeu, velho? Não consegue, é impossível, cara. A gente vê muito, porque tem esse auto-engano, né? Eu acho que até você perceber que você estava com problema, porque não foi no início, né? Você não começou a fumar maconha e falar, putz, estou com problema, né? Eu acho que isso deve ter demorado. E a gente vê, às vezes, paciente que fala, não, eu uso cocaína, mas estou trabalhando, estou conseguindo fazer meu salário, né? E quando a gente confronta ele um pouco com os prejuízos, aí já começa a minimizar, né? E tem essa ilusão de que, a coisa tá funcionando, né? E aquilo de, eu paro a hora que eu quiser. Só que tá, e por que você não quer? Não quero hoje, não quero amanhã, briga com a mulher. Não, mas quando eu quiser eu paro. Aí, perde o emprego. Não, mas quando eu quiser eu paro. E aí vai indo até que, né, para algumas pessoas cai uma ficha e começam a procurar ajuda. Infelizmente, outras pessoas não cai essa ficha. E aí a família vendo que a pessoa está se autodestruindo, precisa, aí a própria família tomar alguma atitude e interromper, né, esse ciclo de autodestruição, né? Exato. Porque, cara, o último a enxergar, na verdade, não é o último a enxergar. A gente é o primeiro a enxergar, só que a gente não dá o braço a torcer, né? A gente sabe que a gente tá na merda, mas a gente tem o orgulho de falar, eu consigo segurar a onda, eu
eu consigo dar conta, né? Aham. Só que aí são poucos, a porcentagem é mínima dos que conseguem ser humilde na situação do fundo do poço, né? Sim. Depois a humildade vem, porque senão você não consegue se reabilitar. Uhum. Mas o primeiro passo, cara, humildade zero pro dependente químico, né? Pro Sim. cara que tá no fundo do poço. Lógico que tem suas exceções, eu falo a maioria. Então, humildade zero. Tem que vir alguém lá e puxar você de lá. E esse Aham. alguém sempre, né? É a família, né? Uhum. Que é quem consegue, na maioria das vezes, é quem consegue aguentar até o final. Que, lógico, tem histórias que nem a família aguenta mais, né? Sim. Mas a família, nessa situação, é quem consegue Uhum. lhe tirar ali para você dar o primeiro passo para entender que você precisa de ajuda, entendeu? Sim, sim. E em que momento a tua família, no caso, você estava morando fora, né? E aí foi aumentando o teu uso. Cara, assim, a história é bem. Vamos lá. Eu saí de casa fui morar fora dos 17 por 18, fui para os Estados Unidos. Fiquei lá dos 18 até os 27, né? E aí o meu uso só foi aumentando lá, na parte de conhecer outras drogas, né? LSD, êxtase, já conhecia no Brasil, mas pontualmente, não tinha um uso contínuo dessas drogas, né? E aí foi fazendo aquela mistura de droga, né? Que aí nos Estados Unidos a maconha, hoje no Brasil já se tem maconhas mais, vamos dizer, mais fortes, né? Skunk, essas coisas, tal. Antigamente, pelo menos na Bahia, era muito difícil chegar a essas drogas mais fortes. Então a gente tinha a cannabis, que é a sativa, que a galera fala, que é a maconha natural mesmo ali, que nasce sem luz artificial, sem nada, que nasce no solo normal. E chega nos Estados Unidos, você se debate com centenas de espécies de maconha e modos de produção, de criação, não sei se é criação que fala. Cultivo, exato. De cultivo de maconha, então, tipo, ali já potencializa um pouco, né? Uhum. E aí a cocaína, pelo menos nos Estados Unidos, tem muita, né, velho? Então, tipo, não é um problema a cocaína de se achar cocaína nos Estados Unidos, diferente de Israel, que eu morei em Israel e não, é muito difícil, mas eu vou chegar lá. E aí você conhece o êxtase, o LSD, metanfetamina, várias outras drogas que era difícil, pelo menos na Bahia, de se chegar a essas drogas há 30 anos atrás, vamos dizer, né? 20 anos atrás, 25 anos atrás. E aí você vai conhecendo essas drogas, tal e tal. Então, eu me tornei um dependente, assim, expert em todas as drogas nos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Experimentei de tudo e usava tudo, né? Então, tipo, foi a época de rave, que estourou rave no mundo, música eletrônica e tal. E aí eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil, na teoria, bem, né? Porque tive sucesso nos Estados Unidos em meus negócios, apesar de alguns tropeços que eu falo, tipo, apesar de ter tido sucesso, poderia ter tido 10 vezes mais sucesso, né? Só que não tive por conta do uso. Então, eu construía muita coisa, mas não conseguia manter o que eu conquistava, né? Então, o dependente químico tem essa habilidade, né? Ele consegue o que ele quer, mas ele não consegue manter depois o que ele consegue. Ah, eu quero um apartamento, uma cobertura de 2 milhões. O cara consegue, velho. Qualquer ser humano consegue, mas o dependente químico, ele vai lá, ele tem uma força diferenciada para usar droga e para conquistar o que ele quer. Mas ele não consegue manter, cara. Isso aí, entendeu? É fato, né? Por quê? Porque volta aquela onda que eu falei. Eu quero ver um viciado em cocaína conquistar as coisas e conseguir manter tudo arrumadinho, entendeu? Família, filho, empresa, imposto, tudo zeradinho, sem nenhum BO, né? Sem Sim. uma passagem pela polícia, sem um acidente de carro. Eu quero ver esse daqui, eu quero conhecer, tá ligado? Não existe, cara. Isso aí eu posso falar de boca cheia. Então, aí eu voltei dos Estados Unidos para a Bahia de novo e eu virei sócio de meu pai.
nessa época. Que quando eu fui para os Estados Unidos, eu era funcionário dele. A gente começou a trabalhar junto desde os 13 anos, trabalhei com ele, sempre no ramo da construção civil, e quando eu voltei, eu virei sócio dele. Por conta de todo o histórico da droga, eu não parei de usar. Continuei usando e por isso não deu certo a sociedade, né? Até então, eles também não sabiam ainda da gravidade da minha drogadição, né? Que aí foi minha ex-mulher que contou para minha mãe, que ela descobriu, e até então tem um negócio assim que muita gente passa por isso também, da dependência. Nem minha ex-mulher sabia que eu usava cocaína, cara. Então a gente esconde do que é. Por quê? Porque ninguém gosta dessa merda, velho. Ninguém consegue conviver com um drogado do lado. Né? A cocaína, ela é discriminada pelas pessoas que não usam, lógico. São poucos que aceitam a cocaína na vida, entendeu? De ter um parceiro que usa, ou um funcionário que usa, ou um filho que usa, se souber, ninguém vai aceitar. A maconha ainda é meio, né, aceitável na sociedade, nesse particular, mas eu não conheço, poucas pessoas, conheço, mas são poucas pessoas que aceitam ter um dependente químico de cocaína do lado dela. Ninguém aguenta, cara, entendeu? É mentira atrás de mentira, manipulação atrás de manipulação, então... A vida é uma loucura, cara. Por quê? Porque o cara só quer... primeiro lugar é a cocaína, depois vem a mulher, depois vem o filho, depois... Exato, né? Cocaína e depois... Exatamente, depois todo o resto, né? Então a gente, nossa senhora, o que puder fazer de manobra para você ter a cocaína perto, em qualquer situação, você arruma um jeito, entendeu? Tipo, um exemplo, a gente vai viajar amanhã cedo, um exemplo, né? Eu e minha esposa. Se eu tivesse em uso, eu ia dar um jeito de comprar cocaína para poder levar na viagem. Ia inventar uma mentira. Não, vou ter que ir sair para comprar algumas coisas para viagem. Aí já ia lá, comprava cocaína, entendeu? Então, tipo, tem sempre uma manipulação envolvida nisso para você ter ela do seu lado. É sua segurança, né? Uhum. Entendeu? E chega uma hora que a gente vê isso em alguns pacientes que já está tão pesada a doença que a pessoa começa a perder a autocrítica, uma forma de, assim, perder a autopreservação e já começa a deixar, até mesmo sendo cocaína, que todo mundo, né, como você falou, todo mundo, né, despreza a cocaína, mas a pessoa começa a deixar em qualquer lugar, né? A gente pegou pacientes que, assim, olha, né, o filho, bebezinho, quase teve uma overdose porque encontrou o saquinho de cocaína e estava mexendo, né? Então o pai começar a largar e já até essa preocupação de esconder da família e tudo começa a se perder, né? Já fica banalizado, né, cara? Sim. Então, tipo assim, banaliza pra tudo, né? Pra família, pra sociedade e tal. Cara, eu cheirava em restaurante, cara. Tava num restaurante chique, jantando e tal, eu botava ali em cima do celular e cheirava. Não tô dizendo que chegava na frente de todo mundo e fazia, mas botava ali e era incapaz de ir no banheiro, entendeu? Se viu, se foda, tá ligado? Tipo, tô cagando, não sou eu que tô usando, entendeu? Então, e assim, pra tudo, né? Tipo, na família, a mesma coisa. Você chega, deixa ali, se usa um prato para fazer a carreira da cocaína, deixa ali mesmo na sala, sujo, não se preocupa mais em limpar. Então, fica banalizado, porque se tornou normal isso na sua vida. Você entendeu? Isso se tornou recorrente e você tá cagando pros outros, porque isso é a principal coisa da sua vida naquele momento, né? Que você tá passando, na dependência. Então, tipo, ficou banal, né? Se tornou um negócio assim que... E eu sempre falo, cara, uma coisa legal desse negócio de banalizar, que eu falava assim, cara, não é possível, todo mundo cheira cocaína, velho. Eu falava, né?
Lógico, pô. Só andava no meio de quem cheirava cocaína. Então todo mundo cheirava, né? Que a gente vê sempre... tô... todo mundo fuma maconha. Não, como todo mundo fuma maconha? Exato, cara. Então eu tô 13 anos Eu ando limpo. com um monte de gente que não fuma. Os pacientes sempre querem me convencer. Imagina, você tá louco, todo mundo fuma maconha. Não é todo mundo que fuma maconha. Você tá generalizando porque é o grupo com o qual você convive. Exato. Né? Exato. Então hoje vou fazer 13 anos limpo, cara, ninguém de meus amigos fuma maconha, ninguém de meus amigos cheira cocaína, tá ligado? Então eu posso falar, cara, são poucos que cheiram. 13 anos limpo, né? Vocês estão vendo que a história dele foi para um lado bem pesado e tá 13 anos limpo. 13 anos. Né? E aí, então a tua ex-mulher contou para tua mãe. Na verdade, eu fiquei com ela 8 anos, minha ex-mulher. A gente veio pro Brasil, eu estava 6 anos com ela. Quando a gente se conheceu nos Estados Unidos, eu vim pro Brasil, estava 6 anos com ela. E ela não sabia, cara, que eu usava cocaína. Né? Podia desconfiar, tal, está alterada. Ela gostava de tomar um drink também, eu bebia e sempre, né, uísque com Red Bull, essas coisas, e você vai inventando história, vai passando por cima ali, enganando do jeito que você pode, e a pessoa, como não vivia nesse meio, acredita, porque não tem experiência. Se ela já tivesse tido uso e tudo, ela podia ter uma percepção mais rápida. Mas não. Até um certo dia que a gente, aqui no Brasil, foi para a fazenda de um amigo, e eu fui tirar na Bahia chama Columi, cara. É a seda, né? Que fecha o baseado. Fui tirar o pacotinho de seda era Columi ainda, do bolso, e caiu uma pedra de cocaína de umas 15 gramas no chão que eu tava levando pra fazenda pra galera passar o fim de semana. E ela falou, o que é isso? Tá? Eu botei no bolso e também não me entreguei ali, cara. Mas dali ela já teve a certeza que era cocaína, apesar de eu não ter afirmado. E foi indo e teve a 100% de certeza que eu usava e contou para minha mãe. Então, assim, apesar de não ter dado certo casamento, tudo, isso é legal porque, assim, na época, você olha para trás, na época eu olhava e falava, puta, que otária, véio. Vai pular do barco, vai me abandonar. Cara, certíssima, tá ligado? Só que naquela época, quando você tá na merda... Na tua cabeça, naquele momento, cara, tá me abandonando. Tem que tirar o chapéu pra mina dessa, entendeu? Tinha que tirar o chapéu. Eu vou ficar na merda com você? Você tá louco, velho. Ela vazou, ela fez certíssimo. Só que na época, pra você entender isso, pra você, ela não é a mulher, foi otária, ele largou e tal. Mas não, velho. Quem queria ficar do lado de um louco, tá ligado? Que, tipo, ela não via, talvez, uma vontade de se tratar naquela época e nada, entendeu? E não tinha realmente, entendeu? Não tinha, né? Não tinha. E aí, em cima disso, minha mãe foi se aproximando mais de mim, porque eu estava morando no Brasil ainda, e tentando meio que me cercar para me tratar, e eu percebi isso e fui embora de novo. Vou para Israel. Né? Já tinha tretado com meu pai por causa de droga, não diretamente a droga, mas por irresponsabilidade no trabalho, que eu era sócio dele, mas por conta da droga veio as irresponsabilidades, né? De horário, de viajar na quinta e só voltar na segunda, tal, então... e aí a gente chegou numa conversa que não ia dar certo a sociedade, eu aproveitei esse gancho e fui embora para... Na verdade, não fui nem para Israel, né, de início, né? Eu ia para Londres, para Inglaterra, e, né, e não é ironia do destino, mas é a matemática exata, fui preso no aeroporto de Londres com cocaína. Então, nada de tráfico, nada nesse nível, mas com a quantidade de uso próprio que não deixou eu entrar em Londres. Voltei para Amsterdã, que era minha viagem, meu ponto que eu tinha saído, né? O último voo tinha saído Amsterdã-Londres, então eles não me deportaram. Não sei se foi um pedido meu, eu pedi, eles falaram que não ia me deportar, mas eu me mandar de volta para onde eu vim, tinha sido Amsterdã. E de lá, eu fui para casa de um amigo em Copenhague, até decidir o que eu ia fazer, porque eu não queria voltar para o Brasil de jeito nenhum. E aí decidi ir para Israel, foi aí que eu fui morar em Israel.
né? Aí chegando em Israel, que eu falei uns minutos atrás, cocaína é dificílimo, né, cara? Quando você acha $300 uma grama de cocaína, aí você vai fazer o quê? Vai migrar para outra droga, né? Aí foi que eu conheci a metanfetamina, né? Aí cheirei metanfetamina, não cheguei a me injetar, não cheguei a esse ponto, mas cheirei bastante metanfetamina lá e aí foi quando eu percebi que eu estava ruim de cabeça já, né? Que é aí que você pegou essa fase do surto psicótico, né? Eu cheguei na clínica bem surtado, mas começou lá em Israel, Sim, né? E sim. aí eu comecei a ter uns surtos e tal, e aí voltei pro Brasil. E para quem não sabe, o surto psicótico é quando a pessoa sai da realidade, né? Ela começa a ter delírios, alucinações, né? Então tem uma distorção total ali da realidade que vai se mantendo, né? Exato. Só que esse surto, cara, são poucas as pessoas que eu conheci, histórias que eu escutei já, que conseguem segurar um surto tanto tempo que nem eu, cara. Que eu segurei 3 anos esse surto, né? Por quê? Como além da cocaína, eu curtia muito alucinógeno, né, velho? Então, eu cheguei a tomar 10, 15 papel de LSD de uma vez só. Então, era uma coisa assim que, na época, eu falava, se é pra dar risada, não é bom. Quero ver tudo derreter, né? Tinha essa filosofia de idiota aí, mas tinha. Então, eu cheguei eu falar, caralho, eu tô doidão sem usar droga, né, velho? Então, eu ficava viajando na minha, na minha psicose, que tinha horas que eram boas, né, velho? Tipo, não posso mentir que quando eu tava num ambiente aberto, de frente pro mar, tal, tinha uma psicose, vamos dizer assim, prazerosa, e tinha horas que era horrível, né, velho? Que era perseguição, que era de ver coisas que me incomodavam, tal. Mas eu consegui segurar 3 anos essa psicose, né? E em uso constante, tal, que foi, por um lado, eu acho que foi bom, né? Vamos dizer assim, porque se eu não tivesse chegado a esse ponto, eu não, talvez não teria me internado, né? Minha família não teria me internado, né? Ou teria demorado, mas teria demorado mais, talvez, não sei. Mas eu cheguei, assim, no subsolo do fundo do poço, né? Uhum. Então, aí, nessa caminhada aí, teve centenas de episódios de livramentos, vamos dizer, né? E o último foi o que me levou à internação, que foi brigar com um traficante na favela e ele dando tiro e eu facãozada nele, É. né? E aí meu pai soube que a funcionária dele morava nessa favela e aí ele me internou no outro dia. É. Graças a Deus. É que não tem como. Dependência química, você em uso, você vai colocar a tua vida em risco. De um jeito ou de outro, vai colocar a tua vida em risco, né? Então as pessoas acham que a vida em risco é só uma overdose, mas você, por exemplo, você estava brigando com um traficante, né? Então você pode ter um acidente automobilístico, você pode ter, né, uma briga num bar e, né, tomar uma facada. Então, assim, você acaba colocando tua vida em risco em inúmeras situações quando tá Não, usando. Porque... sempre, né? Uhum, Então, tipo, o cara que é dependente químico, o cara cheira todo dia, cara, né? Não tô dizendo que o que não cheira todo dia não é. Mas o dependente químico pesado, que nem eu era, cheirava todo dia. Então você tá uhum. pondo sua vida em risco todo dia, né? Você já põe sem usar nada, né, cara? Que no momento que você sai de casa, você já tá pondo em risco. Pode ter um acidente e tal, mas você bota Você 10 vezes, potencializa. potencializa, né, o seu risco de vida diariamente, cara. Porque primeiro você entra na favela, mas eu não pego pau na favela. Foda-se, velho. Você vai pegar na casa do traficante, você vai entrar no carro com o papelote, você vai querer dar um tiro, cara. Acabou. Você não vai esperar chegar em casa para dar um tiro ou no bar para você dar um tiro. Você já vai chegar ali no carro, antes de ligar o carro, você já vai dar o primeiro tiro. Então você já vai sair ali com o xanão aceso, né? Tum. Né? Reflexo que a galera fala que aumenta o reflexo, é ilusão, né, velho? Tipo, Uhum. né? Então, é complicado, cara.
Diariamente você se põe em risco e põe todo mundo em risco, né, velho? Sim. Porque chega um ponto que você tá pondo sua vida, a vida de sua família, a vida de todo mundo, né? Do próximo, na rua que você nem conhece, entendeu? E aí a tua família que te internou. Aí minha família me internou. Aí minha família. Meu pai fez uma jogada de mestre, né, cara? Meu pai é um gênio, né, velho? Eu tava no. Essa história a gente dá risada hoje, mas tem que tirar o chapéu pro coroa. Tava num bar, cara. Só andava com a galera barra pesada, né, velho? Eu morava numa cidadezinha praiana, que taxa de criminalidade altíssima lá na Bahia. E eu tava num bar que só tinha louco, todo mundo armado, todo mundo bebendo e tal. Meu pai chamou o resgate, parou na frente do bar, os caras do resgate, eu não entro aí nem fudendo, velho. Não quero tomar garrafada de tiro hoje, nem fudendo. Aí meu pai já tinha chamado o resgate, falou, como é que eu vou fazer? Aí que veio a ideia de mestre. Ele parou a ambulância no posto de gasolina, deixou os caras escondidos, pegou o carro dele, parou em frente ao bar, falou, entra, que sua mãe tá passando mal, tá dentro da ambulância, ela quer ir junto com você. Aí eu entrei no carro, mãe é mãe, né, cara? Você fala, porra, entrei no carro, quando... Cadê minha mãe e tal? Que abriu a porta da ambulância, os caras me pegou, sua mãe aqui, ó. E graças a Deus, né, cara? Sim. Que foi dessa forma, né? Sim. Bem legal. Hoje a gente senta na mesa, dá risada disso, mas foi duro pra eles, cara. Foi bem duro pra eles. Assim, o pessoal vê a gente rindo aqui, é uma história totalmente trágica, né? Mas que bom que pode olhar para trás e falar, putz, isso ficou para trás, exato, né? Cara. E dar risada da desgraça, né? Porque ficou para trás. E né? Mostrar para todas as famílias que estão passando por isso que dá para dar risada da tragédia depois que se resolve, entendeu? E é possível resolver, né, velho? O que não é engraçado é se você repete, e as coisas que machucaram os outros, né? Sim. Agora, você ri de você mesmo, você tem esse direito e fique à vontade. Não, eu vou rir porque é o que eu falo, cara. Tipo, são aprendizados que ninguém... Você quer ser médico, você vai entrar na faculdade para aprender a ser médico. Ninguém vai virar dependente químico para ter as experiências do dependente químico. Então, quem velho, tem muita coisa boa para tirar daqui, tá ligado? É muita coisa boa, porque nessa vida do mundão, da loucura tal, você aprende muita coisa, cara. Você aprende a lidar com muitas pessoas, de muitas situações, de um jeito errado, né? Vamos dizer assim, não é o jeito certo, talvez, de se aprender isso, se a gente for botar comparando com a faculdade, mas é a escola da vida, cara. Poucos vão ter essa experiência, então aproveitem, pelo menos, a merda que você fez no passado e tire coisas boas dali, né, velho? Não vai ficar no canto chorando, eu fiz isso e o caralho e tal. Tem que tirar coisas boas dali, né? Que eu sempre falo para os pacientes, né? Pô, você caiu, levanta e saia de cabeça erguida, né? Então agora é hora de recuperar. Sim. Não adianta também ficar se lamentando. A gente trabalha, né, durante o tratamento com todo o histórico, tem que relembrar uma série de questões muito dolorosas, né? A gente tem que ir lá em todas as feridas e tudo, mas é justamente para resolver isso e para que fique para trás e que você saia de cabeça erguida, né? Como você vem fazendo, né? E porque muita gente fala, internação involuntária não dá certo, para se tratar a pessoa tem que querer, né? Você está dando um exemplo aqui de uma história pesada, você foi internado de forma involuntária, né? E isso salvou tua vida, e você está limpo há 13 anos. Né? Sim. E, tipo, a internação involuntária não quer dizer que você vai passar o resto da internação involuntária. Exato. Porque o que é que acontece? É aquela velha história, a gente voltando ao início da conversa. O primeiro passo, poucos conseguem dar, né? Que eu falei, a família, a maioria que consegue, é a família que puxa para o primeiro passo. Mas depois de 90 dias de abstinência, né, que você fez o detox, né, você conseguiu tirar toda a parte tóxica do seu corpo, né,
porque às vezes ninguém fala 30, 45 dias, isso é historinha, entendeu? No mínimo 90 dias, né? Então, assim, eu falo por experiência própria, né? Uhum. O Juan tá aí, pode falar a parte técnica, eu falo por experiência própria. Então, Pela parte técnica, até para cocaína, a gente tem estudos mostrando que depois de 90, 120 dias é que a parte do lobo pré-frontal no cérebro, né, que é a parte que vai ser responsável por tomada de decisões e tudo, depois de 90, 120 dias é que começa a ser oxigenada novamente, começa a funcionar de uma forma quase normal, né? Então demora 90, 120 dias, que bate com esse tempo que você está falando que foi o que foi necessário para você. Não foi, né? Para mim foi 120 dias, entendeu? Eu me lembro como hoje foi no 4º mês que eu aceitei a internação, né? Mas nos primeiros 90 dias eu já senti a diferença, já comecei a refletir, eu quero, não quero, né? Você já começa a ter enxergar a vida de uma outra forma, né? Tô sem a substância há 90 dias, tô me sentindo melhor, cara, tô dormindo melhor, né? Então, assim, eu tive o start de eu querer me tornar voluntário, foi 120 dias, sim, né? Mas por conta da desintoxicação, de todo esse processo, né? Repetindo, tem pessoas que vai pegar o carro e ir pra clínica, velho. Só que é uma porcentagem mínima, você tá entendendo? Que vai pedir ajuda, né? E você ficou quanto tempo internado? Cara, eu fiquei 1 ano e 8 meses, sendo que num programa bem legal, assim, tipo, eu fiquei, vamos dizer assim, sem ter acesso à rua, sem ter acesso a uma ressocialização, vamos dizer assim, sem sair da clínica, sim, 1 ano. Aí os outros 8 meses foi um programa bem legal que vocês fazem, que assim, de ressocialização, né? Então eu viajava fim de semana com meus pais, né? Cara, eu comecei a namorar dentro da clínica, não sei se você lembra. Eu lembro. Cara, eu comecei a namorar internado, assim, é muito louco. Eu fui para Campos do Jordão, passar um fim de semana com meus pais, conheci uma garota, falei para ela a realidade, não menti, coisas que uma galera tem preconceito, né? Pô, se eu falar isso, tá, velho, podem falar que é só aprovação, velho. Todo mundo dá valor a quem consegue sair dessa loucura aqui, né? Só fazendo um parênteses aqui, eu sempre falo, cara, a maioria dos meus trabalhos eu consigo fechar porque eu sou dependente químico. Porque todo mundo, não vai tomar uma cerveja na reunião, não vai, né? Tomar um vinho. Não bebo, porque não bebe. Aí começa o assunto, eu já largo logo o doce. Não, porque eu sou dependente químico, tá? O cara já passa confiança, cara. Eu tô 13 anos limpo. Você acha que eu não vou entregar a obra do cara, velho? Você tá entendendo? O cara já passa a confiança, independente dele ver o histórico do meu trabalho, tudo, mas você já passa a confiança, né, velho? Você conseguiu superar uma dependência química, né? Porque você não vai conseguir cumprir com o que você está me prometendo, você está entendendo? E 13 anos, assim, de recuperação, limpo, que eu lembro agora umas pacientes que vieram dar um depoimento na clínica e a gente não trabalha muito com isso de lapso, de lapso, recaída, separar, né? A gente trabalha, assim, é tudo recaída, então, assim, é estar limpo, né? Porque eu lembro que elas falaram, não, tô há 10 anos limpa, né? Eram 2 pacientes que também estão há mais de 10 anos limpas, né? Em abstinência. E uma paciente que tinha chegado fazia pouco tempo e tinha passado por várias internações em outras clínicas, mas desse tempo aí, quantas vezes vocês tiveram lapso? Elas até falaram, lapso? Eu falei, não, lapso são aquelas recaídas de um dia que usou e já procura ajuda e tudo, né? Elas falam, não, que lapso, para mim é tudo recaída, não uso nada. Eu sou igualzinho, eu penso né? Então, igualzinho, sim, você tá há 13 anos... Zero. Nada de álcool, nada de maconha, né? Nada nenhuma substância química eu uso. E lhe falo que eu fiquei 12 anos sem tomar energético. Eu tomei esse ano, cara. Depois de 12 anos, eu tomei esse ano energético. Porque eu não me sentia bem. Mas isso a gente é contra, tá? Mas tudo bem. Mas assim, você tá 13 anos sem usar nenhuma droga, sem
assim, a única preocupação é que como o energético é um estimulante, né, e você usava substâncias estimulantes, é começar a te dar uma lembrança e tal, né, e dificultar nisso, mas, cara, você tá de parabéns, né, 13 anos, e isso, porque assim, quando fala quanto tempo você ficou internado, muita gente se assusta, foi o tempo necessário para você, né? E tipo, voltando, Porque... acho que a gente mudou um pouco o assunto, fui fazer o parênteses e a gente se perdeu nesse assunto. Então foi um ano de internação, vamos dizer, na clínica, Sim. trabalhando toda a parte de psicológica, psiquiátrica, tudo. E aí 8 meses de reabilitação, que é um programa um modelo de tratamento que vocês têm que eu acho maravilhoso. Então, eu fui para Campos do Jordão com minha família, conheci uma garota em Campos do Jordão, comecei a namorar, aí contei a verdade para ela, tudo que nem eu falei, que não se acanhem, podem falar à vontade aí, que vocês vão ser bem recebidos por todos. E voltei para a clínica, cara. Tipo, sábado, domingo, segunda eu estava na clínica. Aí tinha a possibilidade de fazer ligação, pedi para a equipe, eles liberaram a ligação para a garota, a gente ficou conversando e comecei a namorar com ela, cara. Então, fim de semana, aí eu já saía com ela, pegava um hotel, que eu não tinha apartamento em São Paulo ainda, pegava um hotel, a gente passava o fim de semana junto e tal. Então, acho que são poucas essas histórias que você tem lá, né? Acho que é a única, talvez, né? E você, assim... Então, você tem a possibilidade de... né? Não estou dizendo que todo mundo vai conseguir ter a sorte que eu tive, né? De arrumar namorada internada, mas tem essa possibilidade, entendeu, cara? Então, eu saía com acompanhante terapêutica, a gente ia jantar, ia no cinema, ia fazer qualquer programa que qualquer pessoa normal faz, só que eu voltava para dormir na clínica, né? Então, eu tinha toda essa parte de ressocialização que demorou 8 meses. E foi importante para você isso? Muito importante, cara. Muito importante, porque você vai aos poucos, né? Porque a gente, eu falo, né? A galera fala... 30 dias de internação, 45 dias de internação. Experiência própria que antes dessa internação eu tive outra de 30, de 45 dias e não deu certo. Então eu trouxe muito como exemplo para mim, cara, eu falo assim, cara, o bebê nasce, saiu da barriga da mãe e tal. Anda com quantos anos? 1 ano e pouco. Fala com quantos anos? 1 ano e pouco. Cara, você acha que você vai conseguir aprender a viver de novo com 3 meses, com 30 dias? Que seja 3 meses? Não vai, cara. Então, você tem que aprender a viver de novo, né? Tem que aprender a andar de novo, aprender a falar de novo. E, literalmente, aprender a falar de novo mesmo, porque você tá cheio de gíria, cheio de, né, de jeito malandrão que a drogadição traz para você. Não que você não vai carregar esse poder da vida, você carrega. Mas você entendeu, né, velho? Você vai aprender a ter outro tipo de conversa com as pessoas, né, velho? Porque antigamente sua conversa era só malandragem, entendeu? Por isso, assim, o tempo é que na medicina, o bom é que na medicina a gente não pode dar prazos fechados para tratamento, né? Uma fratura, você não pode falar, vai ficar 5 dias, né, e vai estar consolidado. A gente não sabe como é que vai, 5 dias é muito pouco, né? Muito mais, mas uma lesão, você não pode ter certeza de quando que ela vai sanar, se o osso vai consolidar e tal. Na psiquiatria é a mesma coisa, né? Então, cada um precisa ter o seu programa. Então, tem pessoas que em 1 mês conseguem se reabilitar, dependendo do caso, até consegue, né? Tem que avaliar todo o histórico, tem que ver tudo. Então, o ideal é fazer um programa, né? E, no caso, para você, foi necessário esse período, porque a gente foi indo passo a passo, né? Você chegou revoltado, né? Chegou até menos revoltado. Você teve um período ali revoltado, depois você começou a entender. Fugir, cara. Você tentou fugir, né? O jeito que ele tentou fugir da clínica, ele ia ficar, acho que ia sair de alta muito mais rápido do que o jeito que ele estava tentando fugir, né? Serrando a grade ali. Mas você teve um momento em que você começou a confiar na equipe, porque, lógico, o teu cérebro já estava começando a funcionar, você estava começando a entender os prejuízos, você estava começando a entender tudo isso, que hoje você já tem uma percepção perfeita, né?
E aí você começou a confiar na equipe e fazer um trabalho em parceria, né? Você Sim. fez uma parceria, né? E tá aí o resultado até hoje, né? E quais são os benefícios? O que você teve de bom aí de ter? Porque, assim, as pessoas acham que, eu não vou usar droga nunca mais. Nossa, vou carregar esse peso. Não é um peso, é uma leveza, né? O que você ganhou de positivo, assim, depois de você ter se livrado, né? E tá recuperado aí das drogas? Cara, essa virada de chave é do caralho, né? Porque, assim, a gente sempre pensa assim, né, velho? Puta, como que eu vou sair e não vou beber uma cerveja, cara? Como que eu vou pra praia e não vou fumar um baseado? Nunca mais na vida, velho. Tipo, essa virada de chave é foda. Mas quando vira, cara, e você... Porque essa virada de chave ainda tá dentro da clínica, né? Você ainda tá dentro da internação. Você não experimentou o bom da vida ainda, né? A parte boa da vida, né? Que, cara, quem começou a usar droga com 13 anos de idade, não vou dizer que eu não curti, velho. Curti pra caralho. Mas eu não aproveitei a vida sem droga. Então eu não sei o que é a vida sem droga, né? E aí você sai da clínica e com essa virada de chave, você começa a aprender a viver sem a droga. Então você começa a frequentar certos lugares sem usar droga, que você frequentava só usando droga. Um exemplo, a praia. Pô, não tinha como não ir pra praia e não fumar um baseado, cara. Aí vai pra praia sem um baseado, pô, do caralho, velho, entendeu? Tipo, e balada. Pô, eu curto balada pra caralho. No começo não dava pra ir. Você vai entendendo e tal, né? Você tem que aprender a hora de sair, né, cara? Então, tipo assim, essa doença tem muito disso, né? Se você souber a hora de sair de qualquer ambiente, cara, já é um passo muito bom para a sua recuperação, né? Do que for, não precisa dizer, o cara acendeu um beck, eu vou sair. Não é, qualquer coisa que esteja lhe incomodando, e se aprender a saber a hora de sair, a pular fora daquele ambiente que está lhe fazendo mal, isso daí já é um passo enorme na recuperação, entendeu? Porque a gente tem a mania de querer ficar ali, o negócio tá ruim, tô com vergonha, tal, não, o cara vai, pô, tô aqui, o cara vai pensar o que de mim de eu sair. Velho, foda-se, tá ligado? Tipo, você tem que procurar o seu bem-estar, entendeu, velho? Uma coisa que eu aprendi muito eu não preciso agradar ninguém, cara, tá ligado? Eu não preciso agradar ninguém, eu preciso estar bem comigo, né? Eu preciso ser realista com as pessoas, falar a verdade, né? De um jeito educado, e foda-se se elas gostarem ou se elas não gostarem, entendeu? Só que muitas pessoas têm medo de falar. Cara, eu vou sair daqui que eu não gostei do que você falou, cara. Não, mas vem aqui, velho, não vou ficar aqui, tchau, pum, vai embora. Foda-se o que o cara pensou, entendeu, velho? Mas tem pessoas que não conseguem isso. Isso foi uma ferramenta que eu adquiri na recuperação, entendeu, cara? Então, tipo, eu tenho que estar bem comigo. Não é João, Maria que vai fazer eu me sentir mal. Não permito isso mais na minha vida, entendeu, cara? E tua vida hoje, no dia de hoje, como é que tá? Não, minha vida hoje eu não tenho o que reclamar, cara. Então, hoje eu tenho a minha família, tipo, nunca perdi minha família, graças a Deus, né, velho? Elas nunca me abandonaram. Mas fica estremecido, né, cara? Perde confiança, perde, né? Credibilidade, vamos dizer assim. Então, eu tenho minha família 100% de volta hoje. Tenho uma mulher maravilhosa, né? Tenho uma filha maravilhosa, inclusive está grávida da segunda agora, mais um mesinho, a Eduarda está chegando aí. Felicidade, hein, cara? Então, assim, não tenho meus patrimônios que eu construí, né, velho? Tenho minha casa que eu comprei em Ilhabela, tenho minha chácara em Santo Antônio do Pinhal, então tenho um apartamento, tenho coisas que eu construí e que eu consigo manter, né? Que antigamente eu não conseguia, né? Então, eu tive 9 apartamentos nos Estados Unidos, cara. 9. Sim. Então, nenhum. Por quê? Porque eu não consegui manter. Se eu não usasse droga, talvez eu tinha os 9 lá até hoje, entendeu? Né? Mas aquela história lá do começo. Você conquista, mas não consegue manter. Força para conquistar, a gente tem, né? O dependente químico tem. Porque se ele tem força, cara, para sair de casa 3 horas da manhã, dirigir 100 quilômetros, duvido um que nunca fez isso. Que não tem pó na região dele, de 100 quilômetros. Vai lá, pega a desgraça do pó, volta mais 100 quilômetros. Passa, cheira, acaba o pó, volta mais 100. Pega o... Tem força para tudo. Então tem força para construir também, para fazer o que quiser, entendeu? E tá valendo a pena. Porra, como tá, cara? Como tá?
Galera, 13 anos, se não tivesse valido a pena, né? Eu acho que já teria desistido, né? E não desistiu porque justamente se você tá usando, né, e tá enxergando que, pô, se eu tirar a droga vai ser uma vida sem graça, não é, tá aqui a prova viva, né? Então, assim, se livrou da droga, recuperou a família, tá com uma família nuclear nova, né? Então, com esposa, filha, né? Mais uma gravidez. Então, cara, fico feliz pra caramba. Isso, né, acaba deixando todo mundo muito feliz, né? A gente vê, assim, você retomando tua vida, cara, porque a gente acabou criando, muito tempo junto, né? Então a gente acabou criando um vínculo muito bacana, uma proximidade, né? A gente tem muito carinho pelo Marcelo, né? E como eu não sou o médico dele, né? Ele continua se atendendo com meu pai, né? Então eu tenho uma proximidade maior. Quando ele vem para São Paulo, a gente, né, se encontra. Então, muito gratificante ver isso. E, Marcelo, infelizmente, a gente está acabando o tempo aqui, mas depois vocês vão colocando aí, se vocês quiserem, a gente pode gravar mais vídeos, trazer um pouco mais da história, né? E te agradeço muito, cara, isso é muito valioso, né? Para todas as famílias, para profissionais dessa área, não adianta, dependência química, se você mora no país, você está envolvido nisso. Porque vai ter droga na tua cidade, se você não tem nenhum familiar próximo, vai ter alguém na tua cidade, isso vai impactar na saúde, na educação, na segurança da tua cidade. Se você tem alguém próximo, né, você sabe que muitas pessoas vão sofrer com isso. Então, assim, cada paciente dependente químico vai acabar, a doença acaba afetando mais, né, do que 10 pessoas. Pelo menos, tá? Até nem lhe corrigindo, mas só adicionando aqui. Cara, não existe um ser humano, posso falar de boca cheia, que não tem um próximo dependente químico. Uhum. Né? Não existe. Ou é um primo, ou é um parente, ou é um colega de trabalho. Todo mundo conhece alguém que usa, né? Eu falo dependente químico, às vezes essa pessoa não sabe que a outra é dependente químico, mas que usa a droga. Uhum. Então todo mundo conhece, cara. Isso que tá bebendo demais, aí fala, e não percebe que a pessoa é dependente química. Exato. Né? E não, mas ela tá bebendo demais e tal. E a hora que vai ver, a pessoa não tá conseguindo parar. A gente pode até fazer uma brincadeira não, né? Maneira de falar, mas a gente pode até fazer uma pesquisa dessa na rua. Perguntar para as pessoas, você conhece alguém que usa drogas? Cara, eu duvido que 100% não respondam que conhece. Vamos ver se a gente sai um dia na rua. Vamos fazer. E vou dar um alô aqui de que esse é a primeira gravação que eu faço com o Juan e a gente quer fazer vários materiais legais aí daqui para frente, tá? Pessoal meu e dele, fora Greenwood. Isso. Tá ótimo. Tá bom, Marcelo. Valeu. Então, muito obrigado. Valeu, doutor. Agradeço demais. Muito obrigado. E até os próximos vídeos, pessoal.